Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre o Sermão do Monte. Nós tivemos até aqui valiosíssimas lições que, sinceramente, têm mudado a interpretação de muitos versículos da Bíblia. É comum nós ouvirmos nos púlpitos e nas mensagens alguma coisa, mas quando nós vamos ao texto bíblico, a essência do que Jesus falou, para nós interpretarmos o texto bíblico, percebemos que há algo mais a ser estudado. O tema do trimestre fala dos valores do reino de Deus, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, conforme nós já explicamos desde o início, ele deve ser pensado, valorado e praticado de alguma forma especial. De repente alguém não está fazendo conforme está escrito na Bíblia Sagrada. E o subtema do trimestre fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Por que ele é relevante para nós? Já estamos iniciando o estudo da lição de número 12. Domingo próximo será a lição número 12, programada para 19 de junho de 2021. A lição que tem como tema a bondade de Deus em nos atender. A bondade de Deus em atender a cada um de nós. Por que Ele atende? Por que Ele responde às nossas orações? Por que Ele nos dá dádivas? Por que o sol brilha? Por que a chuva desce? Por que temos ar para respirar? Por que ainda estamos com vida? Mesmo vivendo alguns uma vida dissoluta ou vivendo uma vida de prática de pecado, por que Ele ainda nos mantém com vida? Tudo isso é importante e nós vamos descobrir esta semana. A leitura de hoje, nós vamos inclusive fazer diferente agora. Na internet eu vou postar o tema da semana, o título, que é a bondade de Deus em nos atender, em 6 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6, que é de segunda a sexta. Vamos colocar uma capinha para ficar bonitinho para os irmãos. E hoje é a parte 1. Segunda-feira, a leitura de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Não vai mudar nada, irmãos. É só para que quando você pegar, você entenda que existem outras 6 partes. Vai estar lá 1/6, 2/6, 6/6, tá bom? Aí você vai conseguir ter uma ideia geral, porque se você assistir os 6 vídeos, você terá uma compreensão totalmente diferente no domingo, quando estiver em sala de aula, estudando esta maravilhosa lição. Lição do próximo domingo, que tem 3 pontos. O primeiro fala da bondade de Deus diretamente. O segundo fala que há 2 caminhos para escolher. Nós somos quem fazemos essa diferença. E o terceiro é a mentira dos falsos profetas. Nós vamos trabalhar neste sentido. A leitura de hoje, segunda-feira, está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 9. E a epígrafe diz: a bondade do Pai em atender seus filhos. A bondade do Pai em atender seus filhos. Estamos aqui com a Bíblia Deik, Bíblia de Estudo Deik. E faremos editada pela editora Atos. E faremos uso hoje da versão desta Bíblia Deik, Almeida Revista e Corrigida, e uma peculiaridade: a tradução de 1997. Por quê? Porque até 1997 nós encontrávamos na tradução Revista Almeida Corrigida algumas palavras que não estavam pegando bem no português, não estavam ficando bonita, tipo meter para dentro e coisas do gênero. Aí houve uma pequena correção do português, adaptando ao português de 1997. Se fosse hoje, com a reforma da língua portuguesa, já precisaríamos fazer uma outra medida, mas as novas versões já estão vindo com estas alterações. Então, vamos ler em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Ainda estamos dentro do Sermão do Monte, porém, no texto que é explicado por Lucas. A temática lá dita por Lucas. O Sermão do Monte está em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Isso, ajeitar aqui a câmera. É que ela é sensor do movimento, quando eu balanço a cabeça sem ver, ela segue. E agora nós vamos ver o que Lucas diz a respeito. Versículo 9, capítulo 11 do Evangelho de Lucas. E eu vos digo a vós, pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A epígrafe aqui na Bíblia Dei que diz a certeza da resposta à oração. Aí aqui parece que existe um contrassenso, porque você certamente, até o ateu, né? Aí o cara diz, você é ateu, ele diz, eu sou ateu, graças a Deus. Então até o ateu, ele reconhece a necessidade de pedir a Deus. E quem é Deus? É este ser superior que criou todas as coisas. É aquele cujas palavras não são capazes de manifestar nem seu nome, nem de explicar o nome de Deus, elas não são capazes. Disse que o nome de Deus é composto por 4 letras que formam um tetragrama. E essas 4 letras hebraicas juntas, pronunciadas, dão um fonema, um som que é impronunciável. Por isso que posteriormente foram colocadas vogais entre estas consoantes, de forma que surgiu um fonema, Deus, ou Yahvé, né? Deus na realidade é um título, Yahvé, que traduzido para o português, futuramente chegamos a Jeová, é igual ao nome de Jesus. Alguns aí acham estranho que alguém criou até um movimento aí dizendo que agora nós servimos a Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus lá no hebraico, isso aí não é novidade nenhuma. Só mostra que alguém não está lendo a Bíblia. É igual João, o nome de João é Roanã. Roanã. Então Mateus, Matatias, no original é isso. Eu tenho aqui a Bíblia judaica completa e tenho a Bíblia de Jerusalém, nas quais os nomes vêm nos originais. E se você pegar a Bíblia palavra-chave, ao estudar o nome, também vai dar a mesma coisa. De sorte que quando você ora a Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, Ele te responde. Mas e quando Ele não responde? Porque aqui está dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vos digo a vós, Jesus deu uma garantia, eu estou garantindo a vocês. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E como é que às vezes nós pedimos e não recebemos? Aí nós temos uma outra parte da Bíblia, numa carta escrita por Tiago, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, e ele responde isso aqui para todos, para mim e para você. Por que é que às vezes eu peço e não recebo? É a sua pergunta. Aí Tiago diz, você pede, às vezes você não recebe porque você não pede. Você não recebe às vezes que não pede, não pediu. Deus dá aquilo que Ele dá a todos, a chuva, a oportunidade. Agora uma coisa especial, um detalhe extra, Deus dá a quem pede. Aí você não pede, então não recebe. Faça o exercício aí agora e depois comente para nós aqui no grupo. Olha, depois daquela mensagem, eu pensei em tal coisa, eu pedi a Deus e Deus me deu. Coloca aí para nós ficarmos sabendo, para que todos os nossos ouvintes acompanhem. Inclusive quero aproveitar para pedir a você que se inscreva no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente, fique conosco, se inscreva, vamos abençoar o reino de Deus. Aí, mesmo assim tem aqueles que pedem, porque às vezes não recebe porque não pede, mas tem aqueles que pedem e não recebem. E qual é o segredo? Porque aqui está dizendo, pedi e dá-se-vos-á. O segredo, Tiago também diz, é porque nós pedimos mal. Nós pedimos de forma errada. E qual é a forma, Cláudio Novo? Você precisa ficar de joelho, de pé? Você precisa fazer uma promessa? Não, nada disso. A forma é não pedir para gastar nos próprios deleites. Às vezes nós pedimos a Deus alguma coisa que só interessa a nós. Deus, eu quero a morte de fulano tal. Deus não vai te dar isso. Ah, Deus, eu quero um carro mais potente para ser melhor que o carro de fulano. Deus não vai te dar isso. Ah, Deus, eu quero isso porque eu sou mais bonito que os outros. Só fico bonito que eu não vou pagar as contas, né? Bonito na sua cara, sem dinheiro para pagar as contas. Então Deus não dá. Quando nós pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites, Deus não dá. E aí agora eu entro num parâmetro que poucas pessoas compreendem, poucas pessoas põem em prática. É entender o reino de Deus e entender a obra de Deus aqui nesta terra.
O reino de Deus ao qual se destina o Sermão do Monte e a obra de Deus que todos nós cristãos devemos realizar. Todos nós cristãos devemos realizar. Se você não é de outras religiões, muçulmano, hinduísmo, shintoísmo, você é cristão, você deve realizar. Que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é servir a Deus, que é abençoar o próximo, que é adorar o nome do Senhor. Aí se você pede não para gastar nos seus próprios deleites, mas pede visando o crescimento do reino de Deus, eu vou te dizer por experiência própria, Deus vai te abençoar. Não sou adepto da teologia da prosperidade, pelo contrário, não sou adepto. A teologia da prosperidade diz que todos devem ser cabeça e não caudas. No meu entendimento, a uns Deus fez cabeça, a outros Deus fez cauda, ou não teríamos uma completude aí. Mas a partir de hoje, passe a pedir a Deus, focado não somente no teu ego, no teu eu, na tua necessidade, naquilo que você exageradamente quer, e você verá que Deus também ouvirá a tua petição e te dará não somente o básico que todo mundo recebe, Deus te dará algo além. Eu até digo, você pode anotar, Deus, eu quero isto. Por qual motivo? Por isto, eu sou teu servo. E a Bíblia diz bem assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas Jesus estava falando do que estava acontecendo lá naquele momento, comer, beber, vestir, etc. Vai dar, mas eu ainda acrescento conforme disse Tiago, na linha do que diz Tiago e no que falou aqui Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Pedi e dar-se-vos-á. Deus te abençoe e eu peço que você mande esse conteúdo para alguém, para que outras pessoas destravem essa questão espiritual, para que ele entenda que Deus o ama também, haja vista ele é feito à imagem e semelhança de Deus e que Deus quer abençoá-lo. Legal? Deus, como diz a nossa lição para o próximo domingo, é bondoso e porque é bondoso, ele nos atende esperando de nós o devido retorno ao seu reino, ao seu Filho, à sua glória. Um abraço a todos, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente e vamos abençoar outros com a palavra do Reino de Deus. Até amanhã, quando falaremos sobre a parte 2, sobre o Pai bondoso nos concede o Espírito Santo. Deus nos concede as dádivas para satisfazer as nossas necessidades corporais, mas também nos concede o Espírito Santo e amanhã você vai aprender sobre isso. Um abraço.